6 de março de 2017. Tranquilo no Paulistão, Palmeiras faz último treino em São Paulo antes de viagem para a estreia na Libertadores. Santos inicia a semana de estreia na Libertadores pressionado, mas Dorival Júnior deve ganhar reforços para o time titular. O homem clássico de 2017 é o personagem do dia no Corinthians. Daqui a pouco, no Gazeta Esportiva. Após golear o Santo André, São Paulo volta aos treinos em semana de Copa do Brasil e choque rei. E ainda, em jogaço, o Fluminense bate Flamengo nos pênaltis e fica com a Taça Guanabara. Primeiro Grenal de 2017 termina empatado. Segunda-feira, boa noite! Daqui a pouquinho você vai ver tudo sobre a rodada do final de semana do Paulistão. Mas o Gazeta Esportiva de hoje começa falando de Libertadores da América, já que os dois representantes de São Paulo estreiam nesta semana. Na quarta-feira, o Palmeiras vai a São Miguel de Tucumã, na Argentina, encarar o Atlético Tucumã. Agora há pouco, o Verdão fez o último treino antes da viagem. E o Fernando Gavini, sabe onde? Tá lá na academia de futebol e tem as informações pra gente. Põe o Gavini aqui na tela. Rogerinho, nosso diretor. Boa noite, Fernando Gavini. Quais são as notícias que você traz pra gente ao vivo aí da academia? Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço a todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Palmeiras acabou agorinha há pouco, seu último treino antes do jogo contra o Atlético Tucumã, que marca a estreia do time na Copa Libertadores da América. Neste momento, os jogadores estão jantando, porque daqui a pouquinho seguem para o aeroporto às 9h30 da noite. A equipe embarca para a Argentina, onde vai disputar essa partida. E o treinamento de hoje, como também vai ser o de amanhã, foi com os portões fechados, muito segredo. O técnico Eduardo Batista trabalhou aqui na academia. O treino de amanhã, de reconhecimento de gramado, também será fechado. Não haverá a possibilidade de nenhum jornalista registrar a atividade. Quem conversou com os jornalistas, quem participou da entrevista coletiva no dia de hoje, foi um dos mais experientes jogadores do elenco do Palmeiras, o Edu Dracena, que tem 35 anos, já foi campeão da Libertadores em 2011 pelo Santos e vai ser o titular na partida de amanhã, porque o colombiano Mina está suspenso na Libertadores, porque foi expulso em sua última partida pelo Independiente Santa Fé no ano passado. Vamos então ver o que disse o Edu Dracena sobre a respeito da estreia de amanhã contra o Atlético Tucumã. Eu acredito que a maioria dos jogadores já jogaram a Libertadores. Não é um time inexperiente, pelo contrário, é um time bem experiente, a equipe do Palmeiras. E a dificuldade que a gente vai enfrentar é como todos os jogos na Libertadores. Não é porque o Tucumã é um time um pouco desconhecido de nós brasileiros, né, até então. Mas agora a gente conhece muito bem, é um time forte, vimos alguns vídeos dele e vimos que tem um time qualificado, que pressiona bastante a bola, que não deixa o adversário sair jogando e fez uma classificação épica, né, para a Libertadores, a primeira vez da história. Então eles vão jogar o jogo da vida e o Palmeiras não pode ser diferente. Tem que ser o jogo da vida também do Palmeiras, porque eu acredito que o primeiro jogo é muito importante da fase de classificação, porque isso te traz uma confiança dentro do campeonato e também dentro do grupo, que passa os adversários a respeitar mais a sua equipe. A Libertadores é o torneio que o Palmeiras está esperando, né? Depois do título brasileiro, com tantos investimentos feitos, acho que depois de muito tempo o Palmeirense volta a estar muito otimista na Libertadores, né? Com a possibilidade de conquista e tal. Como é que vocês estão lidando com essa situação? Como é que vocês conversam sobre isso dentro do grupo de vocês? Olha, a gente passa que a pressão extra campo não pode influenciar dentro de campo. A gente sabe da importância desse campeonato, a importância para o torcedor aí a Libertadores, que desde 99 não conquista. Então eu acredito que a gente sabe da nossa responsabilidade e eu acredito que a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga aí esse objetivo. O ano passado o Palmeiras acabou com o tabu no Campeonato Brasileiro, né? Não era campeão desde 1994, acabou com um tabu de 22 anos. E agora na Libertadores precisa lutar contra outro jejum, né? O Palmeiras foi campeão em 1999, ou seja, 18 anos sem conquistar a principal competição continental da América do Sul.
Para o jogo de amanhã, a tendência é que o time seja muito parecido com aquele que venceu o Red Bull na última sexta-feira por 3-1. Existe a dúvida sobre a utilização do Borja, se vai começar jogando, se vai ficar no banco de reservas, mas pelo que deu a entender o Eduardo Batista na entrevista depois do jogo de sexta-feira, o Borja deve ficar na reserva porque ainda precisa melhorar fisicamente. O time do Palmeiras para o jogo de amanhã deve ter apenas a alteração do Michel Bastos entrando no lugar do Guerra, o Guerra que não foi bem no jogo contra o Red Bull. Portanto, o time do Palmeiras deve ser Fernando Praz, Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio, Felipe Melo, Zé Roberto, aí o Michel Bastos no lugar do Guerra, o Keno e o Dudu e na frente o William ou Borja. É a única dúvida, mas tô achando que vai o William para esse jogo começar jogando, já que vem marcando gols, né? Foi bem, inclusive, na partida contra o Red Bull. E o Borja fica como arma para o segundo tempo. É a tendência. Vamos ver se eu acerto. Michele. Com certeza, Fernando Gavini, muito obrigada por todas as informações. Bom descanso para você. Celso Cardoso, muito boa noite. Godoy, boa noite. Celso, quero saber de você primeiro, o que a gente pode esperar desse jogo? Se o Palmeiras é favorito ou se o Atlético Tucumã ele pode oferecer perigo ao Verdão. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Godoy. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É uma incógnita, né, o Tucumã. A gente tem só... O futebol argentino está em greve, viveu uma greve por lá. O Tucumã jogou na Libertadores, conseguiu resultados improváveis. Teve aquele episódio contra o Atlético Nacional do Equador, que ele viajou a 130 km por hora na avenida, porque o voo atrasou, teve que trocar de avião, jogou com o uniforme da Argentina. Contra o Júnior de Barranquilla, apresentou um bom futebol jogando na Argentina. É um campo pequeno, acanhado, com a torcida ali apoiando. A gente sabe muito bem como funciona a torcida argentina. Faça chuva, faça sol, está apoiando, está incentivando. Nunca é fácil jogar na Argentina. Time por time, obviamente, o Palmeiras, né, tem 2 jogadores que foram campeões da última Libertadores da América. O Borja e o... 2 não, 3, né? Porque o Mina também estava nesse time, não estava? Acho que o Mina, Guerra... Não me recordo se o Mina estava. Mas, enfim, o Guerra e o Borja, com certeza. Quer dizer, é um time que investiu mais, tem mais camisa, tem mais tradição. É o primeiro jogo oficial do Tucumã. Então, o Palmeiras é favorito, mas tem que tomar muito cuidado. Ninguém mais ganha jogo só com o peso da camisa, só com a tradição. Sem contar que o Palmeiras também não vem jogando bem. Na verdade, não foi o Júnior de Barranquilla. O Mina era do Santa Fé, não é verdade? Esquece. Não era do Atlético Nacional, é isso mesmo. Godoy. Godoy, eu acho que vai ser difícil para o Palmeiras. O que você acha? Boa noite. O que é que está procurando aí, Godoy? Vê se eu acho alguma coisa. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, que eu também estou de olho em você. Achar o quê? Acho o seguinte, a pressão muito grande para cima do Palmeiras, montou um time, o que interessa é a Libertadores, Campeonato Brasileiro já conquistou, Copa do Brasil conquistou, Paulista não tem tanta necessidade, o que interessa é a Libertadores e o Mundial. Portanto, a responsabilidade é do Palmeiras, é dele que se espera muito. Porém, tenha calma, torcedor, tenha calma. O campeonato não é eliminatória simples. Portanto, mesmo que a equipe não jogue bem, não tenha um bom resultado lá, não se esqueça que é um confronto Brasil contra Argentina. Brasil contra Argentina e um time muito aguerrido que no momento de dificuldade soube superar todos os obstáculos. Portanto, não será fácil para o Palmeiras, embora o Palmeiras tenha condições de tornar o jogo fácil. Portanto, vamos com calma, torcedor palmeirense, não fique muito tenso, não. Tome aí, como é que chama a bebida que o argentino toma lá? Dali para baixo é chimarrão ou é té? É mate, é qualquer coisa assim. Né? É qualquer coisa assim. Toma aí um negócio aí, chupa aquela bomba lá e manda a brasa. Bom. Então, só para deixar claro, né, o Mina era do Independente Santa Fé. Tá. A Libertadores vai ser assunto no Gazeta Esportiva essa semana, já que os 2 representantes paulistas na competição, Palmeiras e Santos, vão fazer as suas estreias. Por isso, a gente quer saber na enquete que está no ar, lá no site gazetesportiva.com, qual time paulista vai começar com vitória a campanha na Libertadores. Você acha que os 2 vão vencer? Só o Palmeiras, só o Santos ou nenhum dos 2 vai ganhar na estreia?
Acesse o site, vote, resultado sai no programa de quarta-feira. E aí, Godoy, o que você acha? Já encontrou aí? Encontrei aqui, ó. Os irmãos Luiz, o Toninho e o Canhoto, lá de Rio Preto, o Brasolim, o Divino Balau, o cantor Francis hoje ali na esquina da São João com a Ipiranga. Francis Ringo. Francis Pringle? Francis, o homem é uma enciclopédia. É. O Mané Simpatia, lá de Birigui. Poxa, né? esse é conhecido. E o professor Joca, eles acham que vai dar o quê? O quê? Quem vai começar com vitória a campanha na Libertadores? Palmeiras, Santos, os dois ou nenhum? Os dois. Os dois o quê? Vão começar com vitória. Com vitória? É com vitória ou nenhum, os dois. Bom, sei lá, Celso. Nenhum dos dois, acho que dá empate os dois jogos. Eu Dá um acho. empate. Você é um argentininho mesmo. Você é vai trabalhar, como chama a TV Caracol lá, é da Colômbia. Não, vai é da trabalhar Colômbia. na TV 40, lá é mais, não é mais 40 lá na Argentina? Tem, Buenos Aires? 40, Canal 7. Vai trabalhar lá, vai trabalhar lá. Olé. Vai trabalhar lá. Você deve fazer aquelas manchetes do jornal Olé lá, pra sacaneando os brasileiros. É ele mesmo. Pra gostar desse jeito dos argentinos. Que eu mantenho um distanciamento crítico daquilo que assim é Filipão. Você é um traíra. Não sou nada. Você é um traíra. Jornalista. Não vem com essa conversa de jornalista, não. Você é um traíra. Traíra. Você é um traíra. Com algumas trapalhadas da arbitragem que acabou validando 2 gols polêmicos, o São Paulo goleou o Santo André 4-1 e chegou à marca de 8 jogos sem derrotas. Veja os gols na narração de Vinícius Rodrigues. Cobrança curta, com Cueva, pode pintar o cruzamento, de perna direita, o desvio. A sobra ainda do São Paulo. Luiz Araújo, condição legal no meio da área, Cícero! Gol! Cícero! Gol do São Paulo! E vem na velocidade do Júnior Tavares. No meio pé de Luiz Araújo. Do outro lado, Gilberto. É pro Luiz Araújo. Na área, o Gilberto. O cruzamento é pra ele. Tá lá! Gol! Cueva, gol do São Paulo! Autorizar a cobrança. Serginho, de perna canhota, no segundo pau, o desvio, pro meio da área, pode pintar o gol do Santo André, tá lá! Gol! Leonardo, gol do Santo André! Thiago Mendes. Pro Wellington Nem. O Wellington Nem puxou, foi puxado, tá valendo, tá lá! Gol! Luiz Araújo, gol do São Paulo. Os jogadores do Santo André pedem um toque de mão. O gol foi validado. 3 para o São Paulo, 1 para o Santo André, um lance muito confuso. A bola curta. Chegou no Thiago Mendes, fez o levantamento, o desvio do Gilberto, tá lá! Gol! Gilberto, gol do São Paulo! Acho que foi um jogo bem disputado. Pela primeira vez a gente marca um gol mais cedo no campeonato, né, no começo do jogo. O gol cedo dessa vez fez com que o time tivesse tranquilidade. Nós reduzimos um pouquinho a pressão, marcamos hoje um pouquinho mais baixo do que o de costume, para tentar fazer no contra-ataque, não se expor tanto, porque eles tocavam muito bem a bola. E os gols, o primeiro eu vi impedimento no gol, agora no celular, acabei vendo pelo celular a imagem, né? O Cícero está um pouco à frente. E o gol do Araújo, 2 pênaltis antes do gol do Araújo no Wellington Nem. O árbitro poderia escolher qualquer um dos 2 que o zagueiro fez nele. E o Luiz Araújo não teve a mínima intenção de colocar a mão na bola. Tanto que a bola bate, a mão está para trás, a bola bate e entra pelas costas dele, né?
Então eu não vejo nesse gol, eu não vejo. No gol do Cícero, ele estava impedido, como muitos acontecem contra e a favor a gente no campeonato. Os erros de arbitragem acontecem em todos os jogos, a gente sabe, acho que tem que ter a mesma postura em todos os jogos também. Né? Quando é favorável, pode-se dizer isso acontece em todos os jogos, e quando é contra também tem que ser o mesmo comportamento. Não pode mudar. Eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender árbitro de futebol, aliás o Godoy pode fazer isso até melhor do que eu, porque ele apitou, eu não, mas sei quão difícil é só por ter feito um curso. Sabe, é a fração de segundo para você decidir, o ângulo normalmente não é favorável, é tudo muito rápido, a gente ainda tem a possibilidade de congelar a imagem, fazer risca, tudo, então é muito fácil apontar o dedo. Agora ali no momento, sabe, não adianta você desumanizar o árbitro. Ou você usa a tecnologia para auxiliá-lo, ou você está sujeito, sabe, até a dúvida se houve fé, ou se houve má fé, ou se houve erro. Pode ter sido erro. Tem essa de sempre prejudica time pequeno. Não sei também se é por aí. Talvez, na dúvida, a pressão, o psicológico faça com que apite para um e não para outro. Mas também isso é uma outra discussão, Godoy, que não vale a pena discutir. O que vale é que o São Paulo está apresentando um bom futebol, goleou mais uma vez, para o Santo André talvez faça falta, mas também é aquela coisa, perdia por 2-1, estava buscando empate, não tinha nenhuma garantia que pudesse empatar. É triste você perder com um gol impedido e com um gol de mão. Agora, o gol de mão também é discutível, porque a bola bateu na mão ou ele propositalmente colocou a mão na bola para a bola entrar? E aí, Godoy? A sua análise é perfeita. O primeiro gol, o gol do Cícero, o assistente está voltando, olha lá, ele vai, olha lá, aquele pulo que ele dá voltando na corrida lateral, ele perdeu a linha do impedimento. Aquela corrida lateral dele, ele deu um pulo a mais para ficar na linha do impedimento, quando a linha avançou, aí ele ficou encoberto pela linha, né? E o Cícero está impedido. Nesse gol aí, o possível pênalti que o Wellington Nem estivesse sofrendo, o Wellington Nem está querendo jogar, continua a jogada. E o árbitro não deve marcar o pênalti, não tem que escolher. Não houve a falta consumada. O Nem está levando a vantagem e está sendo dada a vantagem. Agora, você bem disse, o gol de mão, também existe gol de mão legal. E esse gol do Luiz Araújo foi um gol de mão legal. E o Rogério Ceni explicou bem. Ele não está colocando a mão na bola, ele não coloca o braço na trajetória da bola, ele não intercepta a trajetória da bola, ele não movimenta o braço de maneira que ele se beneficiasse, ganhasse um espaço maior. Ele faz um movimento, olha lá, ele está caindo com o braço no chão, vai colocar o braço no chão. Agora, por esse ano assim congeladinho, ficou na dúvida se ele não teve intenção. Mas aí você... Mas onde ele ia pôr a mão? Ele tá mas caindo. aí você não leva... Você não tem que analisar pelo slow motion, porque o slow motion engana bem a gente. Olha, vê que o braço dele está parado, ó. O braço dele está parado, naquela posição vertical. A bola vem desviada e bate no braço dele. Portanto, ele não faz um movimento, ele não abre o braço para tentar interceptar a trajetória da bola. O braço está naquela posição e bate no braço dele. Portanto, para mim, o gol foi legal. Não deveria ter sido marcada a falta, mesmo que fosse um zagueiro, não deveria ter sido marcado o pênalti também. É que aqui eles marcam toda hora um pênalti assim. Então é isso que tem que ser levado em consideração. Entendo que aí houve um acerto do árbitro Luiz Flávio, que apitou mal e vem apitando mal. No lance do Cícero, o impedimento que o Feitosa, o assistente, filho de um pai que foi assistente, um dos melhores que o Brasil já teve, o Feitosa pai, e o Feitozinha lá. A hora que ele deu aquele pulo para o lado esquerdo dele, ele perdeu a linha de impedimento. E não, tanto é mais o impedimento, mesmo que com a imagem congelada tenha sido escandaloso, ninguém do Santo André reclama na hora para protestar, porque na velocidade real da imagem da jogada, a diferença é muito pequena, na velocidade real. Por isso que o slow motion foi bem. Tá bom, tá foi bem. Eu vou falar uma coisa para você, eu acho que eu vou começar a fazer o programa só falando em inglês.
No duelo, vamos mandar um inglêsão aqui. O Corinthians levou a melhor. Jô marcou aos 2 minutos do segundo tempo e manteve o timão com a melhor campanha do Paulistão. A partida marcou também a volta de Jadson ao time titular do Corinthians. Veja como foi o jogo em detalhes na reportagem de Osmar Garrafa. Diferentemente do que acontece no futebol carioca, em São Paulo os clássicos são para uma única torcida. Como dessa vez o mandante foi o Corinthians, só a Fiel pôde comparecer na arena para o clássico contra o Peixe. Acho que tira um pouco a graça, né? Não tem quando toma gol, quando faz o gol para brincar contra a torcida, acho que perde um pouco a graça, né? Eu não sou a favor, porque eu acho que a liberdade da pessoa ir e vir é em qualquer lugar do país. Eu acho que a torcida do Santos, São Paulo, Palmeiras tem que vir aqui no nosso estádio, como nós também temos que estar no estádio dele. Então não tem graça. Futebol é alegria, a alegria tem que ser para os dois lados. Eu não acho ideal, eu acho que é um mal necessário diante da violência que tem ocorrido. A novidade contra o Santos era a presença de Jadson como titular pela primeira vez desde que retornou ao clube. Dentro de campo, Jadson teve um primeiro tempo com pouco destaque. Logo no começo, sentiu que a pegada do clássico seria forte. A movimentação dele foi discreta. Quando não estava com a bola, procurava orientar os companheiros. Trocou alguns passes, mas teve que, em algumas oportunidades, pedir desculpas, principalmente quando as pernas não acompanhavam o raciocínio. Essa foi a única grande chance de Jadson na primeira etapa. E antes do intervalo, ele ainda aproveitou um tempinho para tomar água. No futebol chinês, o ritmo devia ser outro. Sem gols na primeira etapa, a Fiel aproveitou o intervalo para matar saudades do técnico Tite, que estava na arena acompanhando o clássico. Talvez inspirado no ex-comandante, o Corinthians voltou a todo vapor para o segundo tempo. E aos 2 minutos, com participação de Jadson, Jô fez timão 1-0. Em vantagem no placar, Jadson administrou sua participação. Não correu muito, mas utilizou os atalhos dentro de campo para ajudar seus companheiros. Mesmo sem ter sido brilhante e ainda abaixo da sua condição física e técnica, Jadson jogou os 90 minutos e deixou o campo com a sensação de missão cumprida. Afinal, o Timão venceu o Peixe por 1-0. Primeiro jogo meu como titular, me entreguei. Eu acho que na questão da criação ainda falta um pouco, porque a perna pesa um pouco, isso é normal, mas com os jogos eu vou ganhando confiança e vou ganhando também na preparação física, então pretendo aí o mais rápido possível ficar no nível dos meus companheiros. Lógico que ele ainda tem muito para crescer, é apenas o segundo jogo dele, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante, a equipe vai melhorar ainda mais para que a gente possa criar mais oportunidades e fazer mais gols. Eu, sinceramente, ainda não é aquele Corinthians brilhante, não é um Corinthians que encanta, mas é um Corinthians muito competitivo. A defesa do Corinthians ela é muito sólida, até aí também não me surpreende, porque as pessoas não sabem, mas era o Carille que era responsável pelo treinamento do setor defensivo quando o Tite estava lá. Não, mas esse negócio de treinar só não resolve. Não, eu sei, mas ele era o responsável pelo setor defensivo. Então, o que mostra que ele tem competência para isso. E aí, do meio para frente, o time não criava tanto. Com o Jadson e o Rodriguinho jogando juntos, o Jadson ainda não está na melhor forma, mas especialmente o Rodriguinho, que vem sendo o destaque do time há muito tempo, aí a coisa já começa a melhorar. O Corinthians já criou mais contra o Santos, fez um gol só, mas poderia ter feito mais. Então, é um Corinthians que sabe que dá para brigar. Não vai ser um São Paulo que vai ganhar de 4, você tem expectativa de muitos gols, mas 1-0, de 1-0 em 1-0, o que vale são 3 pontos. Então é um futebol muito digno. O próprio Carille, eu questionei ele depois do jogo, na coletiva. Por ele, Rodriguinho e Jadson continuam como titulares, são os titulares dele do meio, ele vai trabalhar sempre com 2 meias e provavelmente mais um volante e um cara de velocidade por um dos lados do campo. Então, com o Jadson e com o Rodriguinho, é um Corinthians mais forte e mais lúcido, diga-se de passagem. O que ele não pode é querer inventar de tirar o Maicon do time, porque o melhor deles é o Maicon. O Maicon está jogando muita bola,
Não dá para entender porque o Tite não aproveitou esse garoto na época que o Tite estava lá. Aliás, o Tite não é muito chegado em garotos da base, não era muito chegado em garotos da base do Corinthians, né? Não sei qual era ou o conflito ou o interesse em liberar os garotos da base. Foi assim com o Marquinho e com esse Maicon também. Mas o que ajudou e está ajudando muito aí é essa chegada do Pablo. Sim, do Pablo, seguro. Que até o Balbuena, que não estava jogando nada, era um jogador, era um reforço a mais do adversário, subiu de produção novamente e voltou a ser aquele Balbuena do passado, logo no começo que ele ganhou a titularidade no Corinthians. Portanto, ele arrumou lá atrás, o Carilli arrumou lá atrás, o time... O Gabriel também deu o Gabriel, inclusive, foi um dos melhores em campo agora, e o time conseguiu alguns resultados que deu muita tranquilidade, confiança para continuar o trabalho e vencer agora. Vencendo 2 clássicos é muito importante, foi muito importante, será muito importante para esse trabalho se solidificar do Carilli. Ô Godoy, vou te falar uma coisa que poucas pessoas observam, talvez o amante do futebol arte me repreenda. O Ralf tinha uma importância muito grande na época do Tite, protegendo ali a zaga. Depois do Ralf, o Gabriel foi esse jogador. O Gabriel, que com uma vantagem, ainda sai melhor para o jogo do que saiu o Ralf. Ele é extremamente seguro na marcação, na proteção da zaga e ainda sai para o jogo. Então o Corinthians ganhou muito nesse sentido. O Gabriel tem papel importante nesse esquema. Bem observado, Celso. Ferroviária e São Bento fazem logo mais às 8 horas na Arena Fonte Luminosa em Araraquara, o último jogo da 7ª rodada do Paulistão. Na sexta-feira, o Botafogo ganhou do Mirassol por 3-1 em Ribeirão Preto. No sábado, em Lins, o Linense fez 3-2 no Novo Horizontino. Veja os gols das vitórias da Ponte Preta e do São Bernardo. Jogando no 1º de maio, o São Bernardo recebeu o Audax e abriu o placar com Edno. O time de Osasco conseguiu o empate, ainda no primeiro tempo, com Gabriel Leite. Na etapa final, o Bernô decretou a vitória. Primeiro com esse gol de Marcinho, após desvio no zagueiro André Castro. E depois nesse belo gol de Rafael Costa. Final, São Bernardo 3, Audax 1. O Ituano recebeu a Ponte Preta no estádio Novelli Júnior. E o jogo caminhava para o empate em 0-0, quando aos 40 minutos do segundo tempo, Luca conseguiu abrir o marcador a favor do time de Campinas. Final, Ituano 0, Ponte Preta 1. Meu astral não depende disso, Godoy. Você tá muito bem, Michele, muito bem. A gente conversa lá fora e continua feliz aqui. Daquele homem que tem você como esposa. Eu não ouvi nada e não falo nada. Você não tem nada a ver com essa história. Aí também é pra saber. Não é você. E não é você. Não é você. É o Brunão. Entendeu? O Brunão que é o Felizardo. Bom, a rede também balançou pelos principais estaduais do Brasil. Num jogo emocionante, o Fluminense venceu o Flamengo nos pênaltis e ficou com o título da Taça Guanabara. Em Minas, o líder Atlético Mineiro teve dificuldades, mas venceu Vila Nova. No Campeonato Gaúcho, Grêmio e Internacional ficaram no empate. Veja os gols. Em Porto Alegre, o Grêmio recebeu o Internacional e saiu na frente com o equatoriano Miller Bolanhos, 1-0. A reação do Colorado veio no segundo tempo com 2 gols em 2 minutos. Robertson deixou tudo igual aos 10. E Brenner virou o placar aos 12, depois da boa jogada de D'Alessandro pelo meio. O tricolor gaúcho foi pra cima e conseguiu empate nesta bomba de Fernandinho. E o Grenal ficou assim, 2-2 e só. Em Minas Gerais, o Atlético teve trabalho contra o Vila Nova no Independência. Felipe Augusto fez 1-0. Mas 2 minutos depois, o Galo conseguiu o empate com Fred, aproveitando o toque de Danilo Barcelos. Na etapa final, Otero virou o placar e garantiu os 3 pontos ao Atlético, 2-1. Fora de casa, o Cruzeiro venceu o América de Teófilo Otoni por 1-0 e segue na cola do Galo. Alisson fez o gol da partida ainda no primeiro tempo. E na final da Taça Guanabara, um jogo de muitos gols no Engenhão para Fluminense e Flamengo. Logo aos 4 minutos, Wellington Silva pegou a bola no meio-campo, arrancou em direção ao gol e marcou o primeiro do Flu na partida, 1-0. O empate do Flamengo não demorou a sair.
William Arão aproveitou a sobra de bola e mandou para dentro, 1-1. A virada veio no cruzamento de Pará. Guerreiro parou nas mãos de Júlio César, mas Everton pegou o rebote e deixou o dele. De pênalti, Henrique Dourado bateu e empatou o jogo novamente, 2-2. Ainda no primeiro tempo, o Flu conseguiu virar o placar com o lateral Lucas. Ele apareceu no meio da defesa e marcou o terceiro. Só que a 6 minutos do fim, Guerreiro definiu o empate cobrando falta, 3-3. A igualdade levou a decisão aos pênaltis e nas primeiras 4 batidas, aproveitamento total dos jogadores. Diego e Guerreiro pelo Flamengo, Lucas e Henrique pelo Fluminense. Na quinta batida, o caldo do rubro-negro começou a desandar. Júlio César pegou o chute de Hever. Na sequência, Marquinhos bateu firme e colocou o Flu em vantagem. Rafael Vaz desperdiçou mais uma para o Flamengo, chutando para fora. E na batida decisiva, Marcos Júnior deu o título da Taça Guanabara ao Fluminense. Agora o time de Abel Braga está garantido nas semifinais do Campeonato Carioca. 6 gols na decisão de título. Fla-Flu. Você não vai falar nada? Você que vai falar o quê? Do Tucumã? Da Argentina? Vê se tem uma decisão. 6 gols, meu. Só falta. Não. Aqui o termômetro. Não. Quem tomou a temperatura aqui sou eu. 6 gols. 6. Vê se tem isso na Argentina. 6 gols. Não tem porque tá em greve. Só faltou Maracanã para esse Fla-Flu. 6 gols. Decisão, 5 gols no primeiro tempo. 5 no primeiro tempo. Decisão nos pênaltis, todo completinho. Quem ganhou ficou feliz, quem perdeu não tá tão triste. Assim que tem que ser. 2 torcidas, ninguém matou ninguém, ninguém morreu. Tá tudo legal. Aí isso aqui é bacana. Olha lá, olha lá, o William Arão. Que jogo maravilhoso. O Fluminense sai na frente, o Flamengo vira, o Fluminense vira de novo, o Flamengo empata. O cara nunca fez um gol de falta, nem em treino, cara, faz um gol de falta naquela cobrança. O goleiro só mexeu o zóio. Só o zóio o cara mexeu, cara. Muito legal, muito bom. Sensacional, parabéns. Só faltou final de semana. Faltou mais gente no estádio, que é ruim para ir no Engenhão. Dizem que é muito ruim, né? Eu fui lá na Olimpíada, não achei tão ruim. Agora eu não sei como o pessoal acha tão ruim para ir lá para assistir jogo. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, tem o nosso twitter.com/Gazeta Esportiva, a nossa página no Facebook Gazeta Esportiva, tem o nosso Instagram Gazeta Esportiva. E, aliás, hoje é aniversário do Real Madrid, 115 anos, está lá no nosso Instagram. Tem aquela notícia lá do São Paulino que provocou o Corinthians. Então, gente, quer ficar por dentro de tudo? Entra no nosso Instagram, tá bom? Gazeta Esportiva. E ontem foi aniversário do Rei das Anãs. Ontem foi aniversário de uma pessoa mesmo. De quem? Vanderlei Nogueira. Foi aniversário dele ontem? O Rei das Anãs. Poxa, parabéns, Não vou entrar no mérito Nogueira, dessa questão. Muita felicidade. E foi aniversário de mais alguém também da nossa Ele é a Branca de Neve. Ele é o Branco de Neve. Acho que o Vinícius Rodrigues, o nosso repórter, também fez aniversário esse final de semana. Hoje? Não é hoje. Foi no final de semana. Foi sábado, Pascoal. Então, Vini, um super beijo pra você, filho da dona Márcia. Ele é irmão do Rafael, nosso repórter, apresentador do Mesa Quadrada. Muita saúde, Vini, muita felicidade pra você. Narrador, profissional completo. Ele é bom. Ele é bom. Filho dos céus. O resto é marvado, mas esse é bom. Bom, voltamos a falar do Coringão, que depois de vencer o clássico contra o Santos por 1-0, vai dar um tempo no Paulistão e começa a semana se preparando para enfrentar o Luverdense pela terceira fase da Copa do Brasil. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a representação do Timão. Pula, pula, zigue-zague, corre pra lá, corre pra cá. Segunda-feira, dia para tirar a ferrugem do final de semana. Quinhaca, não para o Jô. Marcou no clássico de sábado, folgou no domingo e não vê a hora de jogar de novo. Pós-clássico, você tendo uma vitória que nem foi a nossa, você chega uma segunda-feira mais tranquilo para trabalhar, com um sorriso, basicamente todo mundo com um sorriso no rosto, né? Mas já sabendo que já tem uma decisão na quarta-feira, né? Então é trabalhar
essa parte psicológica, que eu acho que é o mais importante. O trabalho dentro do campo está sendo feito, eles têm profissionais com qualidade fazendo isso, e a gente tem que trabalhar mais a parte psicológica. Você tá ansioso, o jogo é na quinta-feira, calma. Quinta-feira, quinta-feira. Quinta-feira, Jô, terceira fase da Copa do Brasil. Luverdense na Arena Pantanal, jogo de ida. Só não pode fazer igual ao jogo contra o Brusque. Classificação daquele jeito, jogando mal e nos pênaltis. Aquele jogo ali, o time vinha de 2 vitórias boas, né, contra Palmeiras e contra Mirassol. E acabou entrando um pouco desconcentrado, achando que poderia resolver o jogo a qualquer momento, né? E acabou que quase por um detalhe a gente não fica fora, né? Então aprendemos que todos os jogos têm que entrar concentrado, independente do adversário. Não é clássico, mas é jogo decisivo de mata-mata. Jô, que meteu gol no Palmeiras e no Santos, tá com a corda toda. Na minha primeira passagem aqui no Corinthians, eu já tinha feito só contra o Palmeiras, né? E já na segunda já fiz em 2 clássicos, né? Um bem próximo do outro. Mas é parabenizar o grupo todo, porque tem se dedicado, tem mostrado que está num crescimento legal. E por falar em clássico, o próximo do Corinthians será contra o São Paulo no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, 11ª rodada, no dia 26 de março. O rival tenta mudar a data para poder contar com Cueva e Lucas Prato, que estarão nas eliminatórias. Para o Jô, é indiferente. Malandrinho você, hein, Jô? O São Paulo, por acreditar que só 2 jogadores ou 3 jogadores fazem o time todo, cada um tem a sua escolha, né? Da nossa parte, tem o Fagner, que já está convocado, tem a possível convocação do Balbuena e do Romero, mas nós temos mais 30 e poucos jogadores ainda de qualidade que pode entrar e pode decidir. Então, na nossa parte, eu tenho certeza que a diretoria e o Carrilli está bem tranquilo nessa questão, porque tem jogadores de qualidade que podem suprir. Verdade, o Jô é o artilheiro do time. Tem só 3 gols, mas já é o artilheiro do time na temporada. Um time que só fez por 1-0, 1-0, 1-0, até 3 gols é um número bom. Representa quantos por cento, né? Pois é, precisa fazer as contas. Você faz a matemática, vai estar com um percentual elevadíssimo. Pois é. E gols importantes, né? Contra o Palmeiras, Santos, contra né? O gol contra o Palmeiras foi um lance de oportunismo, né? A bola ficou na cara do gol para ele, e o de cabeça ontem foi gol de atacante mesmo. De atacante que tem muita amizade com o zagueiro. Não subiu tanto, né? Digamos assim, né? Aliás, o Santos está numa fase também, viu? A coisa está feia por lá. Mas sobre o Corinthians, o Jô está bem. O Kleber, eu acho que ele sentiu saudade do Corinthians. Do Corinthians, você acha? Aí deu uma forcinha. Quem também estreia na terceira fase da Copa do Brasil é o São Paulo, que na quarta recebe... O que ia falar? Hã? O que, João? Pode seguir. Quer falar mais alguma coisa? Quero. Fala. Siga, Michele. Não, ele tinha encerrado já, João. Ele já tinha terminado o comentário. Ô, João, dele. você está assistindo o programa? Presta atenção no programa, João. Então vamos. Bom, quarta-feira, São Paulo recebe o ABC de Natal, 7h30 no Morumbi. E o Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor. É isso, Michele. Os jogadores do São Paulo se reapresentaram agora à tarde aqui no CCT da Barra Funda, já pensando nos 3 próximos jogos. E são 3 jogos importantes para o São Paulo. Contra o ABC de Natal, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira no estádio do Morumbi. Depois o São Paulo tem clássico contra o Palmeiras, aqui no Allianz Parque, bem próximo ao CCT da Barra Funda. E o jogo da volta em Natal contra o ABC. Por isso, o foco é força máxima nessa quarta-feira contra o ABC, para que o São Paulo possa focar depois no clássico contra o Palmeiras e aí jogar um pouco mais tranquilo a partida da volta em Natal. E claro que apesar da boa vitória de ontem, 4-1 frente ao Santo André, o São Paulo ainda tem preocupações com o seu sistema defensivo. A gente até semana passada tivemos aí uma autocrítica com Rogério, vendo vídeos, assistindo los lances en contra, y a gente llegó a la conclusión, a mesma que eu tinha antes y asistiendo de fuera, que tal vez ni un dos goles fue por
desequilíbrio táctico, por o time ser superado defensivamente por el adversario. La mayoría de ellos fueron por erros de decisiones individual, que fueron punidos con goles, algunos por perder también duelos individual en la área, coisa que está muito longe de ser erro tático ou erro coletivo. Ainda sobre o sistema defensivo, o Rogério Ceni terá problemas para montar a sua zaga para a partida da próxima quarta-feira. O Michael dificilmente deve ficar à disposição. O jogador continua se recuperando no departamento médico. E no início da atividade dessa tarde, o Rodrigo Caio teve um entorse no joelho esquerdo e passa a ser dúvida para a partida dessa quarta-feira. Sobre Corinthians e São Paulo se enfrentam no próximo dia 26. O São Paulo tentou o adiamento dessa partida em função da data FIFA, jogadores que estão convocados para as respectivas seleções de seus países. Isso não evoluiu na Federação Paulista de Futebol, então o Corinthians quer o jogo no dia 26, o São Paulo queria a troca da data, mas isso não foi possível. E ontem está nas redes sociais, surgiu uma nova polêmica entre Corinthians e São Paulo. O volante Wellington, ele foi abordado ali pelo pessoal da rede social do São Paulo e a bolsa dele estava aberta, aí ele fez uma provocação ao Corinthians. Vamos acompanhar o que aconteceu ontem no vestiário do São Paulo com o volante Wellington. Tava indo com a mochila aberta embora. Mas ainda bem que estamos no São Paulo, mas já no Corinthians. Sobre esse vídeo, o Wellington já se manifestou hoje nas redes sociais e confirmou que não teve nenhuma intenção de ofender o Corinthians e também os seus torcedores. De qualquer forma, a polêmica está lançada. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. E polêmica feia essa aí. Bom, mas tudo bem, né? Vamos falar agora de Libertadores aqui no Gazeta Esportiva de novo. O Santos vive um momento turbulento no Paulistão e tem, na competição, a chance de reconquistar a confiança da torcida. Para o jogo contra o Sporting Cristal no Peru, o técnico Dorival Júnior deve ter reforços importantes. Veja na reportagem de Jonas Campos. O Santos inicia a semana de estreia na Libertadores cercado de desconfiança. A equipe de Dorival Júnior, tida como uma das forças do futebol brasileiro no início da temporada, ainda não convenceu em 2017. O Peixe é o único dos 4 grandes paulistas fora da zona de classificação no estadual e no último final de semana, diante do Corinthians, perdeu o segundo clássico do ano. Claro que quando você não tem um resultado positivo, aquele resultado que você planejou durante a semana nos treinamentos não acontece, isso acaba tendo um pouco de frustração, mas o ambiente é o mesmo, saudável, a gente sabe que o nosso forte sempre foi esse. Se o entrosamento é bom fora de campo, dentro dele os jogadores sabem que é preciso melhorar. Acho que é fazer o simples no momento, né? A gente sabe que o futebol tem que simplificar, né? Tem que olhar para si, fazer autocrítica no que está errando, no que está precisando acertar. A trajetória do Santos na Libertadores começa nesta quinta-feira no Peru contra o Sporting Cristal. E a tendência é que o time titular volte a contar com 3 jogadores essenciais ao esquema de Dorival Júnior: Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira. O volante, recuperado de um estiramento na panturrilha, foi até relacionado para o clássico contra o Corinthians e não deve ser problema para iniciar o jogo. O atacante, que ficou fora devido a um corte que lhe rendeu 15 pontos na orelha, treinou normalmente e tem o retorno praticamente assegurado, assim como Lucas Lima, que mesmo com uma proteção especial no joelho esquerdo, teve participação ativa no treino desta segunda-feira. 3 nomes para ajudar na reabilitação do Peixe na temporada. Olha, se realmente a gente jogar, a gente vai procurar, como eu falei, fazer o simples, fazer aquilo que a gente vinha fazendo, né? Principalmente na temporada passada, procurar passar a maior confiança para todos. A gente sabe que uma estreia de Libertadores, como eu falei, é complicado, é difícil, ainda mais fora de casa. Palavra de quem tem bagagem, experiência e conhece muito bem o que está por vir. Na Libertadores, claro, tem a malandragem, tem aquela coisa que a gente sabe que o sul-americano tem, mas é a gente ir lá impor nosso ritmo de jogo, né, fazer os nossos jogos bem, como a gente fez o ano passado, e eu acho que jogar somente futebol. A gente sabe que tem a malandragem, a gente também não é um time de garotos, né, a gente sabe como que é o futebol, mas a gente vai procurar fazer uma boa estreia aí para sair com a vitória.
O Santos não vive um bom momento, mas obviamente Lucas Lima faz falta, Renato faz falta, Ricardo Oliveira faz falta. Com esses três em campo, a coisa muda. E seria bom o Santos voltar a brilhar, porque eu sinto que tem um torcedor santista, amigo nosso, que está sofrendo demais. Está sofrendo demais. Ele chega aqui, desminifica. Ele chegava aqui empolgado. Saudações santistas. Agora, aquele timbre de voz que ele tem, né? Você entendeu? Meu amigo Gabi, Gambê. Rodolfo, se anime, Rodolfo. Chega aqui, eu quero ver você chegar. Saudações santistas, Godoy. Ele tá muito cabisbaixo com esse time dele. Tá derrubado. Ele fica do lado da Estela. Ele quer derrubar o técnico. Ele fica do lado da Estela e fica assim. Não, ele gosta do Dorival Júnior, me fez assim, ó. Ele apoia o Dorival Júnior. Tá fraquinho, mas o Santos, vamos melhorar aí pra ver o meu amigo Rodolfo Gamberini imponente de novo, com orgulho do Santos, entendeu? Porque senão só vai brilhar a estrela da Estela. Gazeta Esportiva de hoje termina aqui, gente. Amanhã, a partir das 6 da tarde, a gente está de volta. Teremos uma semana todinha juntos aqui no programa, graças a Deus. Boa noite para você, Celso Cardoso. Boa noite, Godoy. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Boa noite. Fique com Deus. Ainda é possível. Amém. Um abraço. Tchau. Gamberini, arrebenta, garoto. O teu Santos está mal, mas você está bem. Você é o melhor, Gamberini.